Caros amigos, caros catequistas e todo o povo da nossa diocese, estamos no domingo da Ascensão do Senhor e queremos partilhar com vocês, no dia a dia da palavra, o Santo Evangelho de hoje, a nossa reflexão. Neste dia da Ascensão, que celebramos, que toda a igreja celebra na solenidade, em que o Cristo sobe ao Pai, fica à direita de Deus, envia os seus discípulos a pregarem pelo mundo inteiro. É também um dia em que se comemora o Dia Mundial das Comunicações, um trabalho fundamental de divulgação, de anúncio da Palavra de Deus por meio das comunicações. É também o dia em que inicia a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então temos muitas motivações, além da motivação primeira, que é celebrar o Cristo ressuscitado, essas outras motivações que nos ajudarão na nossa caminhada de evangelização e de vocação como catequistas, além desta novidade que aconteceu, que a Igreja anuncia nesta semana, que anunciou nesta semana, no início da semana, com o Papa Francisco, que com a Carta Apostólica instituiu oficialmente o Ministério dos Catequistas. Isso é para nós uma grande alegria, que é o reconhecimento da Igreja da missão dos catequistas como aqueles primeiros a levarem o primeiro anúncio às famílias, às crianças, aos jovens, a todo o povo de Deus. Então temos estas motivações tão boas, tão profundas, para nos ajudar a refletir a palavra de Deus. Mas para iniciarmos a nossa leitura orante, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio de sinais, dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros catequistas, queridos amigos e ouvintes, todo o povo de Deus, como disse no início, as motivações que elenquei, tão fundamentais para celebrarmos com alegria este dia da Ascensão do Senhor e meditarmos a sua palavra, ajudando-nos a entrar na expectativa desta semana que inicia, também a preparação para o dia de Pentecostes, no próximo domingo, com a solenidade de Pentecostes, que é também um marco do início da Igreja de Cristo. Então vamos aprofundar alguns aspectos da liturgia deste dia de hoje, da solenidade da Ascensão do Senhor. Inicialmente vamos encontrar lá na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando São Lucas, retomando o seu texto, vai dizer que Jesus disse aos próprios discípulos, quando eles perguntaram: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Quando Jesus estava fazendo a sua colocação que iria para o Pai. Jesus disse: Recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas até os confins da terra. O próprio Jesus
vai ao Pai, mas deixa com os seus discípulos o Espírito Santo, que ajuda os discípulos a serem anunciadores e proclamadores da boa nova do reino, testemunhando Jesus por todo o tempo, até o fim do mundo. Jesus deixa a missão com os seus discípulos. A igreja começa a iniciar a sua missão, a missão de Cristo, sustentada na fé dos apóstolos que receberam de Jesus esta missão e foram conduzidos pelo Espírito Santo. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nós também acompanhamos um ponto interessante que nos ajudará a refletir a liturgia de hoje. São Paulo diz assim, que Cristo é a cabeça, né? Sim, ele pôs tudo debaixo dos seus pés, né? E fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. Deus fez de Jesus, ao ressuscitá-lo e ao colocá-lo à sua direita, né? Ao enviá-lo ao mundo, a cabeça da igreja, que é seu corpo. A igreja que se organiza através da missão dos apóstolos, né, da fé dos apóstolos, dos missionários, dos enviados de Jesus, ela é sustentada na fé dos apóstolos, mas tendo Cristo como a cabeça, o centro, aquele que para onde tudo converge e de onde tudo sai para o anúncio da boa nova do reino. Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, a igreja somos todos nós, seus filhos e filhas, discípulos e discípulas, chamados e enviados a anunciar a boa nova do reino. Assim, as duas primeiras leituras iniciais trazem esta mensagem tão rica para a nossa missão de catequizar e evangelizar. O Evangelho, né, que aprofunda este dia tão bonito da ascensão do Senhor, tem um tema fundamental para toda a liturgia. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este é o mandato de Jesus, dito no Evangelho de Marcos de hoje, que serve para a missão da igreja de todos nós, como discípulos e discípulas, ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Não é anunciar a um e outros, é a toda a criatura. Todos devem receber a palavra de Jesus no mundo inteiro, porque a palavra de Jesus é o universal, é para o mundo todo que ele veio para salvar. Então, este mandato de Jesus que nós recebemos, né, na missão de batizados, na missão de vocacionados, na missão que ele nos chama no ministério específico, também é esta experiência de ser igreja sustentada na fé dos apóstolos, guiada pela cabeça que é Cristo, para anunciar ao mundo inteiro o Evangelho da salvação, o Evangelho que é Jesus. E aí Jesus continua no Evangelho de hoje, dando algumas dicas fundamentais para que esta palavra se torne eficaz e frutífera na vida daquele que recebe com alegria. Quem crê e for batizado será salvo. Crer na palavra, acreditar profundamente. A salvação necessita da adesão e da atitude verdadeira de quem acredita profundamente. Ser batizado significa mergulhar na experiência da comunidade, na experiência da igreja, na experiência da vida em Cristo para alcançar a salvação. O Senhor foi levado ao céu, diz o Evangelho de São Marcos, né? E depois disso sentou à direita de Deus. Ele está à direita de Deus Pai, né? E de lá da direita de Deus conduz a todos nós por meio do seu Espírito que Ele nos enviou e que vamos contemplar na experiência do domingo de Pentecostes, do próximo domingo. Os discípulos, diz o Evangelho de São Marcos, saíram e pregaram por toda parte. Acolheram este mandato de Jesus, como ele mesmo disse, e foram por toda parte anunciar a boa nova do reino, o mundo inteiro, né, os confins de toda a terra. Ele mesmo diz, né, eis que eu estarei convosco todos os dias até os confins do mundo. Ele diz isso no Evangelho de São Mateus, quando também diz, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de São Mateus ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele permanece conosco por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, por meio da sua igreja,
da qual todos nós fazemos parte, da qual todos nós formamos o seu corpo. Tão caro catequista, querido amigo, né, povo de Deus, né? Deixemos que esta palavra entre em nossa experiência cotidiana, ajude-nos cada dia a pautar a nossa vida sustentada na palavra de Deus, no anúncio do Evangelho, na missão que Jesus nos manda realizar. Ide por todo o mundo, ide. E o que o Papa Francisco, neste início da semana passada, anunciou na instituição do Ministério do Catequista, é o reconhecimento deste mandato de Jesus, de todos nós, como batizados, e especialmente aqueles chamados a serem catequistas, e anunciar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho que salva, o Evangelho que dá vida. Que Deus abençoe a todos, continuemos na missão de Jesus, iluminados pela sua santa palavra. Um abraço, até um outro momento.